Olá, queridos! Esse é o Sinusp em Casa. Para mantermos nosso compromisso de colocar o cinema em pauta de forma gratuita para o nosso público, durante o período de quarentena, estamos fazendo esse podcast dentro dos nossos isolamentos, além de outras atividades da nossa programação virtual que vocês podem conferir no nosso Facebook e Instagram. Eu sou o Davi, estudante de audiovisual na USP e faço parte da equipe de curadoria e programação do Sinusp. E nesse episódio, vamos sair da nossa série de episódios sobre a mostra Novíssimo Cinema Brasileiro, mas para quem quiser conferir, nos programas passados a gente falou sobre alguns dos filmes incríveis que estavam na mostra e que voltarão a ser exibidos quando as nossas atividades presenciais puderem retornar na nossa Sala das Colmeias. Mas hoje convidamos vocês para ouvir a nossa conversa sobre o filme O Pântano, de Lucrécia Martel. E para isso, eu tô aqui com duas veteranas do nosso podcast, Bel e Ana. E pela primeira vez, o nosso representante gaúcho, Lucas, vem falar com a gente. Oi, gente, eu sou o Lucas, sou do 4º ano de audiovisual na USP e faço parte da equipe de programação e curadoria junto com o Davi. Oi, gente, eu sou a Bel. É um prazer revê-los novamente no podcast. Faço faculdade de audiovisual também na USP, 5º ano agora, e sou da equipe de produção audiovisual com a Ana no Sinusp. Oi, gente, eu sou a Ana, eu também estou no 4º ano de audiovisual na USP e faço equipe de produção, como a Bel disse. Bom, gente, é um prazer ter vocês aqui. O filme O Pântano é o primeiro longa da diretora argentina Lucrécia Martel, lançado em 2001. O filme se passa na cidade de La Ciénaga, que é uma cidade no interior da Argentina, e o filme fala de uma família burguesa que, nessa casa de campo, está enfrentando um calor infernal, sofrendo de muito tédio com seus filhos adolescentes e algumas crianças, e o estopim é quando Metia, uma das mulheres na casa, sofre um acidente e seu filho José e sua prima Tali vão até a casa para fazer uma visita. E com um clima de uma tempestade que está sempre ameaçando cair, os conflitos familiares entre eles despontam em conflitos raciais e de classe nesses microcosmos particulares da família. E os microcosmos do filme, eles se dividem basicamente em 3, né? Que é baseados principalmente nessa relação de classe e raça, que é a burguesia decadente, que é simbolizada nessa casa de campo da família da Metia, que é a matriarca dessa família, o núcleo da classe média, que é simbolizado pela figura da Tali, que é essa minha prima da Metia, e a família grande que ela tem, que as duas têm, né? São duas famílias muito grandes, e a população indígena, principalmente centrada nessa figura do trabalhador, que está representada principalmente pela Isabel, que é a empregada mais jovem da família da casa, e pelo Pero, que é um garoto jovem também da cidade, que tem essa relação, tem um relacionamento com a Isabel, mas não fica tão claro exatamente como que isso se desenvolve. Aliás, essas relações estão sempre um pouco mais sugeridas do que apresentadas, né? A história está sempre oscilando entre esses núcleos e assume em cada momento diferente a perspectiva desses personagens, das crianças, dos adultos, da Isabel. Isso acontece de uma forma bem frenética e sugestiva, né? Você já é jogado de cara no meio da ação, do acidente, e nunca realmente consegue firmar os pés na narrativa, nas relações entre os personagens. Então fica sempre esse enigma no ar. Que é uma das grandes potências do filme, que ele mostra muitas das situações, mas ele não fala pra gente muito o que tá acontecendo. Ele sugere muito, apesar do trabalho de som do filme ser incrível nessa sugestão, e de realmente colocar a gente dentro desse filme. E a forma que as relações entre esses personagens se desenvolve, principalmente na questão de classe, que é muito pesada, pelo retrato dessa burguesia e também da classe média, que simplesmente nega que os problemas acontecem, como se eles estivessem no meio do olho de um furacão, que tudo ao redor deles tá borbulhando assim, só que é uma sensação de extrema paz e tédio, né? E que para eles simplesmente não descerem do poço deles, eles mantêm muitas aparências, né? Sim, e acho que essa coisa da negação é muito mais forte nesse núcleo burguês, assim, né, do filme. E os personagens, eles tentam a todo momento
principalmente os adultos, né, assim, se alienar daquilo que acontece ao redor de várias formas, tanto bebendo até cair, literalmente, quanto evitando confrontos, evitando realmente expor os problemas, as suas angústias e, tipo, lidar com isso de uma forma efetiva. Enfim, de burguesia negacionista em tempos de crise, acho que a gente já tá sabendo muito bem, né, aqui no Brasil. Nossa, e como, né, menina? Inclusive, acho que foi um dos motivos da gente ter escolhido esse filme para falar sobre. Porque apesar dele não falar tanto sobre confinamento em si e auto-isolamento e todas as... Ele tem as características do momento que a gente está passando, apesar de não ser uma história que se insere no mesmo contexto que a gente está vivendo. Mas todo o turbilhão político, de uma forma muito velada, tá aparecendo ali. A crença numa salvação que vai vir do divino tá ali. Só que por trás de tudo isso, todas as pessoas são decadentes, no fundo, né? Com certeza. E eu acho, Davi, que o filme faz um trabalho muito legal de mostrar essa decadência pra gente pelo meio visual, né? Essas pessoas que estão sempre negando, que estão decadentes, elas estão sempre em trajes de banho, mas a piscina deles está imunda e ninguém se atreve a entrar. E não só isso, mas a casa está decadente, as paredes descascando. E é como se fosse uma externalização das relações sociais dos personagens, né? Que estão sempre... Eles estão sempre se bicando, as relações familiares não vão bem. E eles contaminam tudo que chega perto deles, inclusive o núcleo familiar da Tali, e até o José, que é um filho mais velho, que estava numa outra cidade e vem para essa casa de campo, né? E não só a decadência da casa em si, mas também os personagens, os seus corpos estão decadentes, né? Eles estão sempre feridos, sempre machucados. Tem um menino que não tem um olho, eles estão sempre cheios de cicatrizes, assim. E não é nada que é falado sobre. Então o filme faz um trabalho muito bom e muito sutil de manter a gente como espectador sempre num desconforto muito bem construído por esses motivos que continuam se repetindo, né? E é muito engraçado também que, de alguma forma, eles reparam nesses problemas essa sensação de decadência, mas não da mesma forma que a gente. Então, a gente sabe, a gente sente que tá muito calor ali naquele momento que eles estão vivendo, no meio do verão, só que eles não percebem o quanto eles estão machucados, eles só percebem o quanto eles estão sujos. E não é tipo... Quando eles comentam sobre isso, não é nem numa sensação de preocupação, é numa sensação de apontamento, de tipo... Os dois estão sujos, mas é o sujo falando do mal lavado. Eu acho que é uma ótima expressão para definir essas relações entre os personagens. Todo mundo ali tem alguma sujeira, seja por baixo do tapete, seja no corpo, só que é muito mais fácil apontar o do outro do que reparar no seu próprio, que é super um reflexo da classe média que a gente vê aqui, que ali está exposto na situação da crise argentina e que a gente consegue ver de uma forma muito relacionada com a nossa classe média. E só pegando um pouco o gancho no que a Ana falou sobre essa exteriorização da decadência na casa e no corpo dos personagens, o filme ele trabalha com uma tensão muito constante, assim, que são dos perigos do dia a dia, mas que parecem o prenúncio de um desastre maior. Que gera um desconforto muito grande quem está assistindo, dessas situações de que os personagens estão, tipo, sempre correndo riscos, assim. As crianças ficam muito tempo sozinhas e, às vezes, em momentos que não parecem tão apropriados para uma criança, por exemplo, com facões, caçando peixe. Mas é justamente essa juventude que são os personagens com mais agência no filme, né? Porque os adultos, eles não conseguem tanto se impor sobre o mundo ou realmente reagir às coisas que acontecem. Eles absorvem praticamente só. São jovens que têm maior percepção e mais agência do que os velhos. Com certeza, Bel. E eu acho que isso vem de uma
percepção da diretora e tal, de colocar a ação mesmo na mão dos jovens, porque é aquilo que a gente comentou antes, né? Os mais velhos são essa burguesia negacionista que se recusa a reagir a qualquer coisa apresentada por eles, né? Sempre falando, não, tá tudo bem, não tem nada de errado. E isso transparece muito na relação dos mais velhos com essa parcela dos personagens que é indígena, né? Que são os empregados e tudo mais, que eles nunca querem lidar com a dor do outro, eles simplesmente não se sensibilizam, tanto, isso ainda mais quando eles se relacionam com os empregados e tal, mas até entre si. Eles se recusam a olhar para a dor do outro, a se sensibilizar, até quando a Mattia se machuca logo no começo do filme, ninguém mexe um dedo, fora os mais jovens e justamente os empregados. E isso fala muito dessa burguesia tentando manter os seus privilégios e preconceitos de classe e raça, né? E acho que é tão negacionista que a própria dor não é reconhecida, assim, por exemplo, a própria Matt não tem consciência da gravidade do acidente que ela sofre. Né? Sim, e aí até quem vai socorrer ela, nesse momento, a gente vê o quanto os jovens têm agência e o quanto, até que indiretamente, eles conseguem se beneficiar dos privilégios, mesmo que eles não tenham consciência deles. Até porque é difícil ter consciência dos próprios privilégios, né? Tipo, uma luta que tá em pauta aí, que a gente sempre tenta avançar nisso. Só que é muito burguesa essa ideia de, tipo, a menina tem 15 anos, ela não sabe dirigir, e ela é obrigada a ser a pessoa que vai dirigir assim, só que, e tá tudo bem, mesmo ela não tendo licença pra dirigir, só que o pai dela tá do lado dela, e qualquer coisa, o pai dela que mandou ela levar a mãe pro hospital, sabe? E essa relação do pântano, né, dessa realidade na Argentina, dessa manutenção dos privilégios, tem um paralelo muito forte com a situação atual brasileira no Domingo, né? Que é um filme dirigido pelo Felipe Barbosa e pela Clara Linhart, que a gente incluiu na programação da Novíssimo, e tem uma estrutura muito parecida. Eu acho que esse filme tem... Eu não sei, eu acho que ele tem muita inspiração no Pântano. Quando eu assisti ele, foi o primeiro filme que me veio à cabeça. E é muito legal ver esse cenário transferido para uma realidade brasileira, né? É muito interessante os paralelos que o diretor cria. E que parecem muito bem adaptados. Toda a relação da burguesia decadente com seus empregados, a situação racial que aqui no Brasil é transposta para os personagens negros, e que também rola a hipersexualização desses personagens de outra etnia, que a gente percebe muito forte no Pântano, na Isabel e no Perro, e aqui no exemplo brasileiro do Domingo, também na empregada mais jovem. E falando sobre essa hipersexualização, né, que os personagens indígenas sofrem no filme, uma coisa que a Lucrécia fala em entrevista sobre o filme é que a região de Salta, que é de onde ela vem e é onde se passa o filme, La Ciénaga, nessa região, e a Lucrécia pontua que essa é uma região que tem vários fenômenos de aparições, assim como que é relatado no filme, né, que é uma linha que amarra o filme todo, que é essa relação nem que amarra, né, mas que perpassa o filme, que é essa relação de uma aparição de uma virgem numa caixa d'água e tal, e essa notícia que vai sendo reiterada ao longo do filme. E Salta é uma região que tem muitos fenômenos como esse, assim, vários relatos desse. E ao mesmo tempo é uma região com uma grande conexão com o divino, né, nesse sentido, mas também é uma das regiões mais racistas da Argentina. E eu acho que isso é justamente o que ela coloca no filme. E também uma relação que aparece em algumas das histórias que são narradas no filme, inclusive essa da Virgem, que é a relação de não reconhecer a natureza de algo e o horror da percepção de descobrir o que ele é.
depois desse primeiro não reconhecimento. E eu acho que esse fenômeno que você comenta, Bel, de não reconhecer a natureza de alguma coisa e ficar assustado pensando na dimensão disso e de quando a gente percebe como isso se dá, é uma coisa que tá pegando muita gente, né? No momento a gente precisa... Na verdade, a gente está tentando, né, entender melhor o que está se dando no momento, e por causa de toda a questão do coronavírus, e que a gente precisa se isolar no momento, só que a gente não pode deixar esse isolamento gerar uma alienação na gente, né? É horrível ter a percepção, só que a gente precisa ter a noção, no mínimo. Com certeza, eu acho que isso fica bem visível no filme, né? Isso se relaciona bastante com o que a gente estava falando sobre essa coisa de manter as aparências, né? E a alienação vem bastante disso, né? Então tem toda uma coisa de você tentar manter uma situação sob controle, imaginar que ela está sob controle e não perceber toda a violência que está acontecendo ao redor deles, né? Que no filme acontece de uma forma mais física, né? E ao mesmo tempo que se tenta manter a situação sob controle ou ter uma ilusão de controle, mesmo quando se reconhece que existe um problema, tem essa espera de que venha algo de fora, né? Que a solução não vem de dentro, né? Então eles ficam naquele ambiente e é justamente essa falta de união, essa expectativa constante de que a salvação seja externa que torna a salvação para esses personagens impossível. Mas será que é tão impossível assim? Eu acho que é improvável, mas não impossível. Porque eles acreditam piamente que essa salvação vai vir. Eu acho que o filme ele se encaminha para mostrar que a salvação, se não vier de dentro, ela não vem de nenhum lugar. Então, até porque todas as investidas que os personagens fazem, que eles tentam fazer minimamente, buscando no externo, elas são frustradas. Então acho que talvez seja um pouco disso mesmo. Eu acho que esses personagens não podem esperar só que uma solução venha de dentro de si mesmos, mas entre eles, né? Porque a comunicação entre os personagens é sempre um grande problema, é uma situação que é sempre muito caótica, né? O telefone que fica tocando e ninguém atende, os choques entre os mais jovens e os mais velhos, né? Isso também faz parte do problema deles, que só pode ser resolvido em grupo. E nisso que você falou, Lucas, de que a gente deve resolver as coisas enquanto comunidade, e a gente vê o extremo oposto disso no filme, porque eles não tentam resolver as coisas em grupo, e eles nem tentam resolver. É como se eles tivessem sempre... Eu não vou nem falar em esperança, porque esperança é uma conotação boa, mas eles estão sempre esperando que o outro resolva as questões deles. Então, a burguesia está sempre esperando que os seus empregados resolvam seus problemas, que atendam seus telefones, que coloquem o gelo no seu copo. A classe média está sempre esperando que a burguesia dê alguma salvação para eles e que forneça o que eles precisam para conseguir chegar um pouquinho mais longe, enquanto os trabalhadores estão sempre esperando que venha uma solução divina da aparição de Virgem Maria e que isso dê algum sentido para eles. Bom, gente, só para transferir novamente o contexto do filme para o nosso contexto atual, aqui a gente está falando que a gente não pode esperar que os nossos problemas se resolvam através do isolamento, mas é o isolamento puramente social e não espacial. Por enquanto, vamos todos continuar isolados espacialmente, pelo amor de Deus. Não tomem isso como um incentivo para deixar de se isolar, porque embora os personagens do filme façam isso de maneira irresponsável, nós temos que fazer isso de maneira responsável para conseguir melhorar a nossa situação. Arrasou demais, Ana. Fica aí a mensagem da Ana e de todos nós da equipe. Fiquem em casa, se mantenham sãos, cuidem de todos, tenham atitudes conscientes nesse momento e lembrem-se de que nada se resolve sozinho, que a gente precisa agir enquanto grupo para resolver a situação que a gente está vivendo no momento e que isso seja um ponto de reflexão
pra gente levar pro futuro. A equipe do Sinusp toda deseja a vocês que tenham uma ótima semana, que vocês continuem nos ouvindo. E, gente, queria muito agradecer o papo com vocês. Os pontos colocados foram ótimos. Segue a gente aqui nas plataformas que vocês estiverem ouvindo a gente. Não percam nossos próximos episódios, que a gente está preparando com muito carinho e muito gosto. A gente vai continuar falando da série da Novíssimo, porque a Novíssimo não acabou e a mostra ainda vai voltar quando a gente reabrir nossas portas, ok? E para não perder nenhuma novidade também dos nossos debates e publicações que a nossa equipe de comunicação está preparando com muito carinho e com muita dedicação nas nossas redes sociais, sigam a gente, a nossa página no Facebook e no Instagram. No Facebook a gente é o Sinusp Paulo Emílio e no Instagram a gente é @Sinusp_. Até o próximo Sinusp em Casa e fiquem bem, galera. Um beijo pra vocês. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.